Mariana pergunta: qual trabalho de direção de improviso foi mais difícil, entre aspas, de trabalhar e por quê? Bom, Posso responder. O meu mais difícil foi o Solos. Foi o espetáculo que eu dirigi. Mas tu vai entender, Alan, por que foi difícil. o ator era difícil de lidar, era uma coisa. O sonoplasta era um merda. Um sonoplasta de merda. Cara, Por quê? Por quê? Porque o Alan e o Tausig Fogo no parquinho! Com muita potência. Mas não é difícil. Cara, é que é muito louco, porque tu pode falar que é difícil porque é perrengue, porque é claro. Tipo, não tem grana, é ferrado, não sei o quê. Não, é difícil porque é desafiador demais, assim. O Tausig e o Alan são pessoas com uma assinatura muito forte, com qualidades, são artistas muito intensos, capazes de produzir coisas muito legais. Eu acho que a minha direção, com relação à capacidade deles de atuação, foi aquém. Por isso que eu digo que foi difícil. Porque eu acho que merecia mais a dupla, saca? Não acabou ainda, mano. Não acabou. Não acabou. Eu espero que não. Mas é bastante desafiador mesmo trabalhar com eles dois, porque eles têm muita clareza de como eles gostam de trabalhar. E, ao mesmo tempo, a gente precisa encontrar uma forma onde aquilo ali venha com grande potência, onde exista onde se criem condições para que eles consigam colocar aquilo em jogo e aquilo, saca? Então, por isso que eu digo que foi muito desafiador mesmo. Era muito divertido, surgiam coisas brilhantes, mas transformar aquilo no espetáculo era um trabalho casca mesmo. Cada cena, hein, mano? Porra! Só nos ensaios, nas apresentações. Então, curiosamente. A eterna maldição. É verdade. Eterna maldição. Lógico. É verdade. É verdade. Ô, Alan, e você? Para mim, sem dúvida, foi o Subsolo. Foi sem dúvida o Subsolo. Porque a proposta dele, foram 2 anos e meio de ensaio antes de estrear. E eu vejo ele, eu falo assim, não é o que eu queria. Não chegou perto do que eu queria. E eu investi uma puta grana. E ele não era um espetáculo que eu não gostava, eu adorava, amava fazer. Mas ele não chegou nem, assim, tipo... Chegou na metade do que eu queria, vai. Mas é porque, tipo, o meu grau de exigência era, tipo, muito alto para ele, assim. E quando eu colocava ele na minha cabeça... Quando eu fazia ele dentro da minha cabeça, ele era espetacular. Aí era muito complexo, porque ele trabalhava com 3, ele tinha a proposta de querer trabalhar com 3 linguagens ao mesmo tempo, e assim, tem que ter atores que dominam as 3 linguagens, e o trabalho de treinamento das linguagens, mais o trabalho de treinamento da estética de cada, e do conteúdo que se da direção de conteúdo que se espera. Porque, olha, ele era tão protocolado que tinha um final assim. Então, essa cena tem que terminar positiva. Essa tem que terminar negativa. Porque ele tinha essa questão de, quero contar essa história muito bem contada. A volta, tinha o protocolo da volta. A gente vai voltar na mesma cena, executando os mesmos movimentos, mudando a última frase. Então, tinha que ter expertise de saber qual seria a cena que seria decorada. Então, tipo, ele era muito rigoroso. Nunca mais eu quis fazer um espetáculo desse jeito. Nunca mais. Porque é isso. Se ele fosse executado exatamente como imaginava, ele precisa amadurecer mais. Ele também não acabou, ele vai amadurecer. Ele vai amadurecer mais. Mosquito. O meu mais difícil continua a ser o Histórias Extraordinéditas. E será por toda a vida, porque o Antropofocus resolveu ter a ideia imbecil no ano de 2015
de fazer um espetáculo em que a gente cria cenas a partir de histórias da plateia, e ao contrário do Subsolo, e ao contrário do que vai ser o nosso projeto seguinte na história do Antropofauscão no dia seguinte, a gente protocolou muito pouco. Então, a sensação de suicídio iminente é uma merda. Porque se você tivesse o mínimo de inteligência cênica e teatral, você colocaria salvaguardas ao longo do caminho de uma porra de uma noite de 1h10. E não só a gente não tem salvaguardas, mas como o número do elenco foi diminuindo, né? Porque a gente tinha mais integrantes no grupo mesmo quando esse espetáculo começou. E hoje em dia o núcleo é formado por 4 pessoas. E a gente mantém o mesmo espetáculo. Só que a gente não quer ficar fazendo mais cenas. Ou seja, a gente agora faz 5 micropeças ao longo de uma noite. Então é a coisa mais suicida e idiota que alguém poderia ter dirigido. Faz sentido. E o problema de você fazer esse tipo de espetáculo é que como você está ali atuando, improvisando e pensando na macroestrutura, você fica meio que sempre o tempo todo tentando olhar para as cenas e falando o que eu faço agora para essa cena ser menos do que a cena anterior, ou para essa cena ser mais do que a cena anterior, para que essa cena possa ter uma curva dramatúrgica para isso, o que a gente faz para concluir a noite, o que a gente faz. Então é uma caça. E assim, até mediante... E eu acho... a pior coisa dessa caça é que eu acho que é um esforço absolutamente interno. É um esforço que os improvisadores estão se sentindo, os improvisadores estão suando e derretendo por dentro, e para a plateia tá tudo legal. Ah, que legal esse espetáculo. Que bacana. Então, a plateia não está no nível do sofrimento, ou nem está sacando que está rolando sangue nosso para que aquela noite aconteça. Então, eu acho que, nesse sentido, ele até pode ser até equivocado de direção, do fato de que tem muito mais esforço do que a possibilidade dos resultados daquela noite. Considerando que esse é um espetáculo que vai ser visto, que vai ser experienciado como um espetáculo macro da noite inteira. Então, na hora da gente repensar o Histórias Extraordinárias, a gente tem pensado muito sobre isso, sobre, inclusive, que por mais que a sequência aleatória para que você vá falar a sua história, mas que a gente comece a fazer com que como é que a gente vai começar a estruturar para que a noite realmente seja capitulada, assim, sabe? A primeira história vai fazer tal coisa, a segunda história vai fazer tal coisa, a terceira história vai fazer tal coisa, a quarta história vai fazer tal coisa, a quinta história, conclusão geral. Então assim, o Histórias Extraordinárias, por isso, ele virou isso porque ele atualmente é o espetáculo de maior exercício do Antropofocus. É entrar em temporada para a gente saber. A gente está lá para desenferrujar a musculatura e ver quão forte que a gente bate. Para depois a gente voltar para os outros espetáculos. Porque todos os outros espetáculos são muito mais tranquilos de serem realizados. Mesmo no dia seguinte, que tem parafernália, tem 9 pessoas, tem vídeo, câmera ao vivo e não sei o que lá. Mesmo ele tem muita marcação chata e detalhes, mas de dificuldade mesmo, o Histórias é o mais difícil.